tema da tarde de hoje do nosso tratamento de cura. E como vocês sabem, para esse tratamento, nós fazemos a leitura sequencial do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. E na sequência, o tema de hoje é cura real. E aí nós temos aqui uma passagem do livro A Doença como Caminho, da editora Cultrix. Então vamos a essa passagem. Se a consciência de uma pessoa se desequilibra, o fato se torna visível e palpável na forma de sintomas corporais. Por isso, é uma insensatez afirmar que o corpo está doente. Só o ser humano pode estar doente. No entanto, esse estar doente se mostra no corpo como um sintoma. Quando uma tragédia é representada no palco, não é o palco que é trágico, mas a peça teatral. Então vamos ver o que José Carlos nos trouxe com relação a essa passagem. Não trate apenas dos sintomas, tentando eliminá-los sem que a causa da enfermidade seja também extinta. A cura real somente acontece do interior para o exterior, do cerne para a forma transitória. Sim, diga a seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que a sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. Conte ao seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida e que está muito difícil suportar o peso de suas frustrações. Mencione que sofre de enxaqueca. Todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida, procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Almejam a cura de problemas oculares, todavia não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Pedem solução para a depressão, entretanto não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Suplicam auxílio para os problemas da tireoide, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos. Não levantam a voz para expressar suas legítimas necessidades. Imploram a cura de um nódulo de mama, todavia insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Clamam pela intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si. Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles e, por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Toda cura é uma autocura e o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Há 2000 anos, esses remédios estão à nossa disposição. Quando nos decidiremos? E aqui no final ele dá uma ênfase a uma da frase do texto. Toda cura é uma autocura
o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Então vamos refletir a respeito dessa mensagem de hoje e o que nós poderemos trazer para dentro da nossa vida. Porque toda reflexão ela é válida quando nós conseguimos, através da situação exposta, refletir e identificar qual é a nossa postura perante a vida nessas situações similares. Porque tudo aquilo que nós não conseguimos identificar dentro de nós como algo que merece uma reflexão e uma correção, a tão famosa reforma íntima, que a gente fala incansavelmente, nós não realizamos absolutamente nada. Porque aquilo que nós não reconhecemos, que nós não identificamos, para nós não existe. Então fica o dito pelo não dito e não se trabalha absolutamente nada. E assim a gente vai de palestra em palestra, de cursinho em cursinho, de vídeo a vídeo que se pega na internet, de conversas, enfim, a gente vai só somando conhecimentos superficiais, porque não calaram fundo do nosso coração, não operaram nenhum tipo de modificação na vida cotidiana. E é como as palavras que o vento leva, não tem atitude nenhuma. E aí muitas vezes a gente desencarna e chega lá no plano espiritual e pensa, nossa, eu fiz da vivência do Evangelho, frequentei o centro espírita durante 15, 20, 30 anos, eu pegava alimento aí para a cesta básica que pediram lá para assistência social, eu tomava o passe quase todos os sábados, ia sempre nas palestras, estava sempre, não pratiquei o mal, não fiz mal para ninguém. E aí a gente chega lá no plano espiritual e o único julgamento que nós teremos é o da nossa própria consciência, né? Porque diferente das demais religiões, a doutrina espírita nos explica que é somente o tribunal da nossa consciência que nos julga. Porque sem o véu do esquecimento do passado, separados do peso do corpo físico, que é uma grande barreira para qualquer tipo de lembrança ou de acesso a tudo aquilo que nós realmente somos e que está latente em nós, estando disponível somente aquilo que é necessário para a nossa vivência neste momento, e os demais falam conosco através de uma intuição que nem sempre a gente leva a sério, né? Então, a gente acaba se lembrando, pensando, se envergonhando do quanto poderia ter realizado e do quanto que nós deixamos passar as oportunidades que diariamente nos foram oferecidas e que nós não tivemos olhos de ver, simplesmente por não estarmos com esse olhar da reflexão e de buscar o autoconhecimento e aquilo que deveríamos vivenciar e corrigir em nós. Então, de nada adianta acrescentarmos mais um curso, mais um conhecimento, mais uma palestra, se através disso nós não tirarmos uma noção geral, moral, e não a incorporarmos na nossa vivência diária através da mudança das nossas atitudes. E aí a gente pensa que foi assim maravilhosamente bem, quando na verdade não basta não fazer o mal. Há a necessidade da atividade no bem, né? Porque para não fazer o mal, basta a inércia, não fazer absolutamente nada. Só que não fazer absolutamente nada é uma escolha, que nós estamos fazendo uso do nosso livre-arbítrio. E nós podemos fazer uso do nosso livre-arbítrio de forma positiva, de forma negativa, mas nós estamos sempre escolhendo, né? Então, como diz aqui, nós iniciamos esse texto do José Carlos citando que a consciência desequilibrada gera sintomas corporais. E o que leva a nossa consciência a se tornar desequilibrada? Normalmente, a não aceitação dos fatos, da vida como ela se apresenta,
a não aceitação daquilo que de verdade nós atraímos para nós de acordo com as nossas escolhas, sejam na semana passada, no mês passado, no ano passado, na década passada, mas toda e qualquer situação que se apresenta em nossa vida é fruto da nossa escolha, é uma consequência do que nós atraímos com a nossa frequência vibratória e com a intenção de que isso nos traga algum tipo de conhecimento, de maturidade, de reflexão, de mudança, de reforma íntima. Então vocês sabem que invariavelmente, até mesmo o pior, uma pior das pessoas que a gente pode ver na mídia, que foi, matou todo mundo, entrou numa escola, disparou, matou um monte de gente, até esse ser um dia se tornará um espírito puro, como todos nós. Então nós sabemos que a nossa destinação é essa, mas o tempo que nós levaremos e a forma como caminharemos até esse momento diverge de acordo com a caminhada individual de cada um. Porque o progresso moral e espiritual é uma conquista individual, né? Então, quando nós não buscamos isso, quando nós não estamos nessa linha de mudança daquilo que deve ser mudado, ampliando as nossas qualidades, buscando reduzir aquilo que atrapalha a nossa elevação moral e espiritual, seja assim, porque não somos santos, estamos num planeta ainda de provas e expiações, é natural que nós tenhamos o nosso quinhão de luz, o nosso quinhão de sombra, só que é a nossa obrigação ampliar a nossa luz, transbordar a nossa luz, crescer para a nossa luz. E sempre que nós não realizamos isso, nós estamos num aspecto estacionário e vamos ficando suscetíveis a maiores desequilíbrios, porque atraímos as situações que vão gerar o aprendizado que eu não estou exercitando por livre escolha e por amor. Então, o estado de espírito puro um dia é inevitável, mas se eu crescerei através do que chamamos, entre aspas, de dor, que é o enfrentamento das adversidades do dia a dia, ou se eu adquirirei mais conhecimento, mudarei a minha trajetória, diminuirei a minha energia, digamos assim, que atrairia determinadas situações que gerariam um aprendizado, mas como eu estou trabalhando por livre escolha, por amor, na emancipação do meu autoconhecimento, então gradativamente eu vou diminuindo essa energia e vou deixando de entrar nessa frequência que vem atrair para a minha vida esse conhecimento através do que chamamos, entre aspas, de dor. E aí geram os desequilíbrios. E os desequilíbrios se manifestam em nossa vida, porque nós vamos somatizando. Como foi citado aqui em vários parágrafos, várias situações de somatização. E essa somatização, ela se manifesta através de sintomas. Então, é nesse sentido que a gente afirma que o sintoma, ele se apresenta no corpo, porque o nosso corpo físico, ele funciona como um mata-borrão do nosso perispírito. Tudo aquilo que o nosso corpo perispiritual acumula e somatiza, seja dessa experiência reencarnatória ou das outras, vai criando algumas manchinhas deletérias em determinadas partes do nosso corpo. Então, como eu estava falando a respeito de mágoa, ressentimento, a gente vai causando muitas vezes, até desenvolvendo, quem sabe eu tendo maior probabilidade disso, de desenvolver um câncer de mama, alguma doença na parte do coração, cardiopatia e coisas assim. Por quê? Porque o perispírito, ele tem que ser sempre limpo. E quando nós não operamos essa limpeza através do autoconhecimento e da reforma íntima, essas manchinhas deletérias vão sendo puxadas para o nosso corpo físico e se manifestando através de doenças que nos causam sintomas. Então é por isso que ele cita que nós temos que buscar exterminar a causa e não simplesmente o sintoma que foi a manifestação
no corpo físico. E enfatiza que a cura só é possível do interior para o exterior, e não o contrário. Dentro da medicina tradicional do homem, né, que nós devemos recorrer sempre, é claro, a gente vai buscando curar o corpo físico, que é o exterior. Mas nem todos se lembram de extrair o devido aprendizado que aquela circunstância, através da enfermidade, quis trazer para aquele momento da minha vida. E aí eu não ressignifico o que originou essa causa, esse sintoma, essa exteriorização através da doença. E não ressignificando, o que acontece? Eu terei reincidência da mesma coisa. Por que determinadas pessoas passam por um período de uma doença, vamos citar aqui que nós estamos falando aleatoriamente, tá, gente? De um câncer. A pessoa passa por um tratamento, vai o resto da vida e nunca mais tem uma reincidência. Por quê? E outra já não acontece da mesma forma. Ambas estavam com o mesmo tipo, com o mesmo estágio, passaram pelo mesmo tratamento, só que em uma nunca mais voltou a se manifestar, e em outra, sim. O que Jesus dizia quando operava as curas, na época que ele esteve entre nós? Ele dizia: a tua fé te curou, vá e não peques mais. Então, a pessoa estava, o que ele quer dizer com a tua fé te curou? Você estava no momento propício para receber o benefício da cura daquela enfermidade naquele momento. Isso significa que, de certa forma, você adquiriu o aprendizado necessário que aquela enfermidade queria te mostrar. Porque Jesus curava alguns. Jesus não curava a todos. Porque é como a bezetacil na bunda do nosso filho, né? Dói, mas ele precisa tomar, né? Então, e quando Jesus curava e ele já alertava, vá, mas não peques mais, significa não volte a reincidir nas mesmas coisas que te levaram a esse sintoma. Então, o mecanismo da cura, ele funciona dessa forma, né? E aqui ele também diz que muitos querem a cura, todos querem, quem não quer, né? Se está com uma dor de cabeça hoje, eu quero a cura, é claro. Mas eles não querem mudar de vida. Todo mundo quer a cura, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer viver bem, mas as pessoas não querem mudar o seu estilo de vida, as suas crenças, as coisas que levam a ter determinados comportamentos. Né? Então, tudo isso vai interferindo na nossa vida como um todo. E ele diz também nesse livro que Deus nos fala através de 1000 modos. E nós não temos, muitas vezes, olhos de ver nem ouvidos de ouvir a linguagem de Deus a respeito das coisas que estão no nosso cotidiano, né? Muitas vezes, através de um atraso, Deus nos fala no sentido de nos livrar de algo pior. Muitas vezes, através de uma porta que se fecha, Deus nos dá a oportunidade, através daquela porta fechada, que você busque alternativas de mudar as suas atitudes, as suas crenças, no sentido de abrir uma nova porta. Mas se você não tivesse tido toda aquela questão, aquela porta provavelmente não se fecharia. Então, são vários os aspectos no nosso dia a dia que nos mostram, nos indicam, sinalizam o que nós estamos operando de certo e de errado, segundo os preceitos de Jesus, o nosso autoconhecimento e toda essa questão de vivência que nós abraçamos para a nossa vida. Né? Então, a enfermidade, que é uma delas, está faltando mais amor e harmonia em nossa vida. Que quando nós estamos felizes, quando nós estamos harmônicos, quando nós estamos passando por um momento bom, a nossa imunidade não baixa, o nosso sorriso é largo, a gente está sempre bem disposto,
A gente olha o sol, que maravilha, não reclama que ele está muito quente, que eu não esqueci de passar protetor solar e outras coisas. Eu aproveito a natureza, o momento, o nosso posicionamento perante a vida num dia chuvoso ou num dia ensolarado é algo interior. Depende de cada um. Tem gente que enxerga beleza onde o outro só enxerga a adversidade. Nossa, tá chovendo muito, vou me molhar todo para pegar o ônibus, vou ter que usar o guarda-chuva, vou chegar com o sapato encharcado. E o outro, olha que bênção, a chuva, a natureza, a lavoura e tudo isso que ela traz, a poluição do ar, que bênção, né? E aí eu levo um sapato extra na bolsa, chega lá no trabalho e troco, e aí? São coisas que é posicionamento perante a vida, né? Então, é importante que nós tenhamos essa responsabilidade com relação a tudo que operamos em nossa vida. E essa afirmação que toda cura é uma autocura é a expressão da verdade, em todos os sentidos. É claro que existem muitas situações que a gente muitas vezes não consegue sair sozinho, a gente patina, mas é aí que Deus envia os seus mensageiros, através das pessoas que nos amam, que nos auxiliam, que nos ajudam a marcar uma consulta, a passar num médico, que nos acompanham, que conversam conosco, que estão nos apoiando, que está sempre disponível para uma ligação, para um telefone, para um café. E se você olhar, tem muitas pessoas exercendo esse papel em seu redor. Basta você querer estender a mão. E aqui ele afirma, mais uma vez, que o Evangelho de Jesus é a farmácia, ou seja, tudo que é necessário para que tenhamos uma vida plena, abundante e rumo a dias cada vez melhores é o Evangelho de Jesus. Jesus, o ser mais puro que reencarnou entre nós, passou por todo esse sacrifício justamente para nos mostrar o caminho e para que nós tivéssemos conhecimento disso tudo, que vivenciássemos isso tudo. Então, se o Evangelho de Jesus é a farmácia, é correto dizer, como está aqui no tema, né? Que esse remédio está disponível há 2000 anos. E por que nós não fazemos o devido uso? Não é verdade? Então fica aqui essa reflexão a respeito do tema de hoje. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Eu espero que isso tenha calado fundo no coração de cada um e que também no meu, e que possamos a partir disso exercer o nosso autoconhecimento, o Evangelho de Jesus de uma forma mais assertiva e que possamos estar sempre por esse caminho. Muito obrigada, muita paz a todos.